E aí galera, beleza? Aqui é o Pedrosa, eu tô por trás aí desse projeto da Ecology. Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu comecei no Instagram com a página SubMMR. Lá a gente postava tudo que a gente podia postar sobre Dota naquele formato, né? Naquela época eu tinha um limitante muito grande que era o meu computador e por conta disso eu não conseguia fazer vídeo de gameplay, fazer live, por exemplo, né? Inclusive a live tá chegando, tá? É só aguardar aí, eu estou fazendo os últimos ajustes para que essa live possa acontecer. E hoje eu tendo essa possibilidade de fazer vídeos e fazer análise, gameplay, etc. Eu resolvi mudar o nome do projeto, tá? Até porque o objetivo mudou. Para quem quer saber qual é o nosso objetivo, qual é o nosso público-alvo, por que eu criei, né, essa startup chamada Ecology, é só entrar no Instagram, o link vai estar aqui embaixo para que vocês possam ir lá nos stories, nos destaques do stories, está tudo lá explicado o que a gente veio fazer aqui. E esse vídeo específico ele fala sobre o Lifestealer, né? A gente vai dar sequência na semana do Lifestealer. E a semana que eu comecei lá no Instagram, inclusive, do projeto, falando sobre builds, falando sobre árvore de talentos, falando tudo que é preciso você saber para que você possa começar a jogar com o herói. A gente sabe que o Lifestealer é um pouquinho chato de ser executado e esse vídeo ele vai servir para poder falar sobre os primeiros 5 minutos do Lifestealer. Eu vou também usar algum tempo desse vídeo para explicar um pouco sobre as builds que eu coloquei lá no guia, sobre a árvore de talento que eu coloquei lá no guia, falar um pouco sobre build padrão. Teve algumas pessoas que tiveram dúvidas, né, em relação a build padrão, enfim. Esse vídeo ele serve para esclarecer, é o primeiro vídeo do projeto da Ecology e eu espero que vocês gostem dele. Beleza, galera, estamos aqui na partida que a gente vai fazer a análise. É uma partida que eu joguei na minha Smurf. Eu tenho uma Smurf na Bricket Lenda, né, onde eu uso essa conta para poder aprender a jogar de core, ou qualquer um outro herói que eu não tenha, que eu não saiba jogar, que eu nunca tenha jogado. A maioria dos guias que eu faço lá para o Instagram, ele é construído a partir da minha observação em relação a jogadores profissionais e do que eu coloco em prática dessas observações aqui nessa conta Smurf. Então, começando aqui o nosso vídeo, o que eu quero falar inicialmente? Eu quero falar sobre a build, tá? Eu vou sair aqui do jogo e entrar aqui no guia, que foi o guia que eu construí por herói, o guia que eu publiquei lá para vocês, tá? O que acontece aqui nesse guia? Algumas pessoas tiveram dúvidas em relação à build padrão. Eu vou deixar aí na tela aí para vocês verem um questionamento de um dos seguidores, né? Falando sobre ele achar que a árvore de talento é uma coisa muito situacional, que a build é uma coisa muito situacional, né? Que o que faz você subir MMR é o fato de você saber buildar para cada jogo, né? Eu não discordo disso, tá? Mas uma coisa que eu queria que vocês entendessem bastante é que jogadores profissionais eles tendem a ter um conceito de build padrão para herói. O que significa isso? O herói, para ele entrar no meta, ele entra no meta por conta das habilidades, por conta de algum item que modifica e que é muito bom para esse herói. Ele entra no meta por conta da árvore de talento. Então, para que o herói ele se concretize como um herói forte no jogo, ele tem um certo padrão, ele tem um padrão de habilidades que você vai maximizar e de itens que você vai fazer, que é o que determina o fato dele estar no meta, entendeu? Então, assim, por mais que, sim, realmente você precise saber buildar para cada jogo, é importante você saber quais são aqueles itens, quais são aqueles talentos e quais são aquelas habilidades que não podem faltar, que ela deve estar presente em todos os jogos ou em pelo menos boa parte dos jogos, que é esse conjunto de escolhas que determina o herói estar no meta. Nesse caso aqui, que é o caso do Lifestealer, eu analisei várias partidas de vários jogadores dos últimos campeonatos que escolheram o Lifestealer e também nas partidas públicas desses caras, né, que são os caras que são top players mundiais, e eu identifiquei que existe um padrão em relação a isso daqui, ó.
tanto a itens de saída de base, tá? Quanto a build padrão, que são os primeiros itens que eles vão fazer. Se você analisar aqui, essa saída de base minha é uma opção, que é muito usada com o anel da proteção, para quando você for jogar contra um offlaner e contra um suporte 4 que tem como base de dano maior o dano físico, tá? Ao invés de você comprar 6 tangos e 3 galhos de ferro, você vai comprar um anel da proteção para que a sua armadura seja aumentada, né? Você vai ver que aqui no meu caso eu optei por mais regeneração e mais status, porque eu estava jogando contra uma Fênix na lane. Então é isso. É bom que você siga o guia à risca para que você possa desfrutar de um Life Stealer no maior potencial dele, tá bom? Então, falando aqui ainda sobre a build. Build padrão significa que é uma build que você vai fazer na grande maioria dos jogos, tá? Por quê? Basicamente, entra no meta para o Life Stealer como item de farm. Nos metas anteriores, a gente viu que o Life Stealer ele usava muito Midas para poder maximizar o farm, e depois da Midas ele fazia uma Radiância, que é para maximizar mais ainda o farm e para dar uma possibilidade dele entrar em brigas. Só que o tempo dessa build ele é muito longo, ele é muito demorado. Até você fazer uma Midas, até você fazer uma Radiância, nesse meta atual, muito provavelmente você já perdeu o jogo, tá? Porque por conta da mecânica de outposts, o time ele precisa do HC para poder conquistar o outpost, para poder defender o seu próprio outpost. Então a mecânica do jogo ela acabou mudando um pouco com a entrada desses outposts. Outra coisa que mudou também o tempo de entrada dos HCs na partida são os itens neutrais. A partir do momento em que os itens neutrais começam a sair, os heróis eles começam a ter um potencial de briga um pouco mais cedo. E isso faz com que o HC ele seja necessário um pouco antes da partida. Então, se você ir para uma build muito late game, para qualquer HC, tá? A tendência é que você perca mapa muito rápido, que você perca torres muito rápido e que fique uma situação muito difícil de ser revertida depois que você tiver a tal build de late game, né? Então, eu não aconselho você ir para uma estratégia muito late game nesse meta, tá? Então, a Maels ela entra para o Life Stealer muito por conta desse novo perfil de Dota, porque ele é um herói, ele é um item que vai dar uma condição de farm para o Life Stealer poder maximizar o farm dele. Ao mesmo tempo, ele dá uma condição mínima de briga para o Life Stealer na hora de defender uma torre, né, na hora de dar uma resposta se necessário, mas ele não é um item de briga propriamente dito. E ele proporciona que você tire esse item aqui, que é a alabarda, muito mais cedo do que se você tivesse ido para uma Midas, tá? Então, basicamente, essa build padrão, ela serve para poder maximizar o farm com a Maels. E essa Maels, ela vai ser o primeiro item a ser feito, tá? Você vai fazer isso daqui antes mesmo da bota, se possível. Você vai ver nesse jogo que eu joguei que eu usei isso, eu fiz a Maels antes da bota, né? Esse item aqui, ele serve como um item que vai suprir as falhas do herói. O Life Stealer é um herói muito suscetível a dano físico. Então, esse item ele vai dar chance de esquiva, né, que é a evasão. Ele vai poder desarmar um herói porventura do outro lado que dê muito dano físico no Life Stealer. No caso dessa partida que eu estou jogando é o Troll. Ele vai dar resistência estática, que é as skills de controle, né? Os debuffs, eles vão durar menos em você. E ele tem aí um aumento de 30% no regen e na amplificação de Life Steal. Ou seja, ele é um item perfeito para o Life Stealer poder entrar no jogo, tá? Essa build padrão, o tempo máximo dela gira em torno de 20 minutos, tá bom? Que é relativamente cedo para que um herói entre no jogo, tá? Um HC entre no jogo. A partir do momento que você fechar a build padrão do herói, você vai variar a partir dos itens de extensão e a partir dos itens situacionais. Porque a partir do momento que você tem essa build aqui padrão, que você vai fazer ela, que você tem evasão, que você tem condição de briga, os itens de extensão são os itens que vão amplificar o impacto que você já tem na partida. O item de extensão mais comum de ser feito logo depois da alabarda é a Assault, mas muitas vezes você vai precisar fazer o machado ilusório. Por quê? Porque o Life Stealer é um herói muito fraco contra Silence.
tá? Qualquer herói que dá silence acaba com o life stealer em qualquer momento da partida. Por conta disso, o machado ilusório ele é um item interessante para que você dê dispel no silence. Basicamente, se você tomar silence, você usa o machado ilusório e o silence dissipa e você consegue brigar, tá? Muita gente às vezes faz a BKB. A BKB não está aqui, mas ela está no guia. Faz a BKB. Qual que é o problema de você fazer a BKB? A BKB ela é um item que não dá muito dano, ela não dá muito status, né? E ela vai ficando muito fraca no decorrer do jogo. Ou seja, ela não é um item muito bom para ser feito se o problema for somente dar dispel, né, em um silence, né? Para que você dê dispel, no caso você não seja afetado por controle, você tem o rage, né? Que basicamente tem a mesma função, que é a fúria, que tem a mesma função de uma BKB. Então, muito raramente você vai precisar fazer uma BKB no jogo. Então, o item ideal para dispel é o machado ilusório, tá? Em alguns outros jogos, tá? Você vai substituir essa alabarda pela desoladora, tá? E é muito importante que você saiba exatamente qual a partida que você vai substituir a alabarda pela desoladora. A Maels eu considero um item obrigatório, tá? Em todas as partidas você vai fazer Maels, todas as partidas você vai fazer Maels. Mas a alabarda, mesmo ela estando aqui na build padrão, vai existir uma ou outra partida que você vai fazer a desoladora no lugar dela. Por quê? Se você tiver numa partida muito atípica, onde os heróis adversários eles não apresentem uma ameaça ao lifestealer em relação a dano físico, tá? A hit, a dano a ataques básicos, no caso, você pode pular, você pode fazer uma desoladora para poder castigar essa escolha de heróis do time adversário, tá bom? Então é importante que vocês tenham um feeling para poder entender isso. Em hipótese nenhuma você vai fazer a alabarda e a desoladora na mesma build, tá? Ou é uma ou é a outra. Em relação aos demais itens, lá na página do Instagram eu vou publicando, né, o motivo de qualquer um desses itens. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, é só para explicar essa questão, essa dúvida que teve lá o seguidor em relação à construção de build, tá bom? Então o restante do guia eu vou explicando aqui no decorrer do jogo. Aqui no jogo a gente vai perceber que eu estou vindo numa lane previsível, né? Dado que o Troll muito provavelmente seria o HC e que o Ark muito provavelmente seria o mid. Então a dual de offlanes foi bastante previsível aqui, que no caso é o Giro e a Fênix. Essa composição aqui é uma composição muito chata para o lifestealer, por isso que eu optei em vir com mais regeneração, porque você vai ver que a Fênix ela vai upar a habilidade errada, e isso me permitiu pegar bastante finalização no começo do jogo. Mas se ele tivesse ido com os espíritos de fogo, que é a skill certa para ser upada na lane phase, ele teria dado muito trabalho para mim. Um outro agravante para eu escolher essa build foi o fato de eu ter um Purge de suporte 5, ou seja, eu não tenho suporte 5 na lane. Então é importante que eu tivesse bastante regeneração e bastante status nesse começo. Uma coisa que eu queria falar para vocês em relação à postura, inicialmente a postura na Bounty Runes, né? Essa briga pelas bounties, ela se caracteriza muito por conta da condição de kill que um herói ele vai ter no level 1. O lifestealer, basicamente ele não tem condição de kill nenhuma no level 1, tá? Você vai precisar upar, para você não ter uma lane muito difícil, na maioria das vezes você vai upar o banquete primeiro, tá? Isso eu considero como obrigatório também. Na grande maioria das vezes você vai upar o banquete primeiro, né? E por conta disso, você deve assumir uma postura mais defensiva na hora de você pegar a Bounty Rune. Em relação à lane, você vai perceber, eu vou deixar aqui na minha perspectiva agora, né? Você vai perceber que eu tenho uma postura mais focada no LH. Por quê? Porque na minha lane eu não tenho condição de kill nenhuma por conta de ter um push de suporte. E são muito poucos os suportes que vai dar a condição de kill inicial para o lifestealer, tá? Ele é um herói que ele resiste bem ao Haraz justamente por conta dessa skill ser upado primeiro. Você vai ver que
nos minutos iniciais, por conta da Fênix ter upado o rasante, ela vai me dar bastante Haraz em hit, mas ela não vai conseguir impedir os meus LHs, tá? E eu aproveito disso para poder dar bastante LH nesse momento inicial da partida. E tirar bastante farm também do giro. Usando bastante regeneração, você vai ver o porquê que é importante ter essa build de mais regeneração contra heróis que dão muita Haraz, principalmente mágico. Uma outra coisa que eu quero falar em relação a isso é que muitos HCs dessa Braid, eles não têm muito uma noção de farm, tá? Eu não sou HC player, mas dá pra ver nitidamente que esse giro ele não sabe farmar. Aqui você vai ver que ele tá com 3 finalizações numa lane que basicamente ele tem total vantagem, né? Então, se você quer subir de HC, MMR de HC, cara, aprende a farmar, tá? Tem guia no próprio Dota que ensina você a dar LH. Então, assim, é uma coisa muito fácil de você treinar 20 minutos por dia no simulador de farm do próprio Dota, você vai ter uma condição de farm muito interessante. Aí você vê que agora que ele upou a magia que ele já deveria ter saído da base com ela, ele vai começar a complicar bastante o meu LH. Vai ver que até então eu tava na frente do Troll, o Troll vai começar a me passar nesse last hit. Né? E a minha regeneração ela tá praticamente acabando. Eu pude aqui, né? Tentando não ser inútil na lane, mas não tem como, é um pude suporte sim. Outra coisa que eu queria falar em relação ao início de jogo, você vai ver que eu tô concentrando uma grande quantidade de gold aqui. Eu não tô puxando bota, eu não tô puxando stick, eu não tô puxando mais regen, eu não tô puxando nada. Por que eu não tô puxando? Porque a minha estratégia nesse jogo foi ir para Maels de primeiro item, tá? Muitas pessoas às vezes fazem a bota primeiro, a Phase Boots, porque a Phase Boots dá uma condição maior do Life Stealer permanecer na lane. O que eu percebi nessa lane? Independente de eu ter a bota ou não ia fazer diferença nenhuma, porque eu ia ser castigado da mesma forma. Então eu tentei ir para Maels primeiro, de primeiro item, porque do pior, né, do pior cenário, pelo menos eu ia ter condição de farmar na jungle. Né? Isso é uma lane que, assim, logo na fase de pique eu já sabia que eu não ia ganhar. Embora você veja que eu tenho uma condição de finalização até interessante, né, em relação ao Troll, que é o HC adversário. Mas mesmo assim, eu puxei o regen logo depois que eu vim com a Javelin, né? Pra poder, que é o primeiro item de composição da Maels. E aí, cara, a partir desse momento aqui, a minha situação na lane ela começa a ficar cada vez pior. Né? E você vai ver que a única opção aqui nesse momento é fazer uma transição para jungle. Não sei em qual momento exatamente eu faço essa transição para jungle. Vamos deixar aqui o jogo mais acelerado. Eu ainda puxo um regen para tentar me manter na lane pelo menos até eu pegar o level 6. Você já vê que aqui eu já não consigo mais farmar, o Troll ele já me passou. Deu os primeiros 5 minutos, que é o momento da bounty. Eu tive um descanso porque os offlaners foram pegar a bounty, né? E depois disso eu percebo que não tem mais condição de eu ficar na lane e eu vou pra jungle, tá? Aqui já não tem condição nenhuma de eu ficar na lane, né? Eu vou pra jungle. E uma coisa muito importante, esse item aqui, ele dá perfeitas condições pro Life Stealer ir pra jungle. Na grande maioria das partidas em que você optar por fazer a Maels primeiro, você vai ter uma lane mais fraca, porque você vai ter pouco status para poder se manter na lane. Então é natural que o Life Stealer nesse momento do jogo ele transite para a jungle. Se você conseguir ficar na lane, beleza, você vai tirar a Maels muito rápido, você vai tirar a Alabarda muito rápido, você vai entrar no jogo muito rápido. Mas se você não conseguir, não se preocupe, o Life Stealer é um herói que tem uma jungle muito forte. Você vai perceber aqui que eu maximizei o banquete justamente porque o meta para o herói é a maximização do banquete, tá? Em hipótese nenhuma do jogo você vai maximizar a primeira ou a terceira skill, você vai maximizar sempre o banquete.
E é isso, galera. A partir desse momento aqui eu vou entrar para Jungle, vou começar a fazer o meu jogo na Jungle. O restante da análise do resto do jogo, da postura em teamfights, como farmar na jungle, os itens de extensão que eu escolhi nessa partida aí, porque tudo isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Eu vou deixar uma meta aqui estipulada em 100 seguidores e 100 curtidas para esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos falando a respeito da postura de lane dos heróis em que eu fizer o guia lá na página do Instagram, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Eu tendo bater nessa meta de 100 inscritos e de 100 curtidas nesse vídeo, eu vou postar o restante do guia aqui de postura pro Life Stealer para facilitar, né, o aprendizado de vocês em relação a esse herói. Perdoe aí qualquer erro de execução, como eu disse antes, eu não sou um core player, eu também estou aprendendo a ser um core player, mas a forma como eu estudo o jogo e a forma como eu tento aprender, muita gente não usa, muita gente não faz, então eu considero que isso pode agregar bastante para vocês se você quiser se desenvolver no jogo, tá? E é isso, galera, no mais é isso. Muito obrigado aí por acompanhar o vídeo até o final, você que chegou aí até o final. E isso é só o começo dessa trajetória. E eu agradeço você aí por estar acompanhando esse projeto. Ao longo do tempo lá no Instagram, onde eu solto uma boa parte das notícias, você vai ficar por dentro aí de todas as novidades, né? De tudo que vai acontecer aí daqui pra frente com a Ecology, tá? Então é isso, galera. Forte abraço aí. Falou.